Fala, nação! Comemora! Prefeito cumpre palavra e desapropriação do terreno do gasômetro sai no edital, no Diário Oficial do Rio de Janeiro. Mas e agora? O terreno é do Flamengo? Não, este é o primeiro passo e vou explicar o que irá acontecer daqui em diante. E os reforços virão? Como ficará a situação dos reforços? E os dirigentes do Flamengo não vai fazer nada? Não vai bater de frente com Leila Pereira do Palmeiras em relação à CBF? Que história é essa? Vamos falar também sobre a situação de Davi Luiz, que ontem saiu aí mancando depois do jogo contra o Fluminense. Isso tudo e muito mais agora. Então peço, não pule nenhuma parte sequer do vídeo, pois está cheio de informações do mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Então, sem mais delongas, vem, nação. Pula de alegria, comemora. Mas lembrando, é definitivo? Não é definitivo. Vamos explicar já essa situação de como ficou o terreno do gasômetro. Isso mesmo, vamos lá. Bom, mas vamos falar aí de uma preocupação, né? Mais uma para o Flamengo, né? Davi Luiz saiu ontem do Maracanã mancando. Ontem mesmo não voltou para o segundo tempo e a gente viu ali uma compressa de gelo no joelho. Será reavaliado hoje no Ninho do Urubu. Lembrando que teremos aí na quarta-feira, às 20 horas, o confronto pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o Juventude lá no Alfredo Jaconi, em Caxias. Lá é complicado, mas temos tudo aí para poder ganhar. Ontem, particularmente, não jogamos bem, mas fomos superiores ao Fluminense. Temos que ser dito, mas não jogamos bem. Algumas peças aí muito abaixo daquilo que a gente espera, mas muito abaixo. Mas eu ontem, por exemplo, gostei do Wesley. O John Kennedy não se criou com ele nenhuma vez sequer. O Wesley deve ter chegado em casa, né? Ou melhor, no vestiário lá, deve ter tirado o John Kennedy dali e falado assim: meu filho, vai embora para casa. Você ficou no meu bolso o tempo inteiro. Ontem jogou muito bem, mas é aquele negócio. Ele ontem fez uma boa partida, mas necessariamente ninguém, ao meu ver, se destacou. Ninguém, a meu ver, se destacou. O Flamengo perdeu muito gol. O que é interessante, o Tite acertou ali o sistema defensivo, acertou o meio de campo e agora tem que acertar, buscar ali o acerto do ataque, porque está perdendo muito gol e isso pode chegar um momento que pode nos fazer falta na competição. Essa é a grande verdade. Bom, vamos lá. Vamos falar aí sobre a revolta de Marcos Braz com a CBF. Isso mesmo. Só que não adianta só simplesmente chegar, pegar um microfone, falar, vomitar meia dúzia de palavras revoltantes com a CBF, porque isso não adianta. Tem que chegar alguém lá e peitar, e bater, chegar junto, metendo os dois pés na porta. Por quê? Eu estava olhando aqui uma situação que olha só que estranho. Não sei se vocês, torcedores rubro-negros, prestaram atenção nisso, mas o Palmeiras não jogou nenhum jogo nesse Campeonato Brasileiro às 11 horas, só o Flamengo. Ele teria um jogo. Quando saiu essa tabela, depois das duas rodadas paralisadas, teve um jogo do Palmeiras que seria às 11. Mas aí a Leila, devagarzinho, na calada da noite, sorrateiramente chegou na CBF, conversou e o jogo do Palmeiras saiu às 11 horas. Beleza. Só que aí eu estou olhando aqui a tabela até a 12ª rodada, da primeira até a 12ª rodada. O Palmeiras só jogou um jogo antes do Flamengo.
Um jogo apenas. O resto jogou depois do Flamengo. E eu não vou contar, na verdade, 2, né? Porque um foi o jogo entre Flamengo e Palmeiras pela terceira rodada. E o outro, única rodada que o Palmeiras jogou antes do Flamengo, foi na segunda rodada. Olha só, na primeira rodada o Flamengo jogou às 16 horas, na estreia do Campeonato Brasileiro, contra o Atlético Goianiense, às 16 horas. O Palmeiras jogou contra o Vitória, às 18h30. Na segunda rodada, no dia 17, o Palmeiras jogou contra o Internacional às 20 horas. Aí foi o Flamengo jogou contra o São Paulo às 21h30. Foi o único jogo que o Palmeiras jogou antes do Flamengo. Na terceira rodada foi Flamengo e Palmeiras. Na quarta rodada, o Flamengo jogou contra o Botafogo às 11 horas. E o Palmeiras jogou no dia 20, o Flamengo jogou no dia 28 às 11 horas. E o Palmeiras jogou no dia 29 às 20 horas contra o São Paulo. Na quinta rodada, o Flamengo jogou contra o Bragantino no sábado às 18h30. E o Palmeiras jogou às 18h30 contra o Criciúma. Não, minto, desculpa, o Cuiabá. Na sexta rodada, o Flamengo jogou contra o Corinthians às 16 horas. E o Palmeiras no domingo contra o Atlético Paranaense às 16 horas. Na sétima rodada, o Flamengo jogou às 16 horas contra o Vasco. E o Palmeiras também jogou contra o Criciúma. Então, 2 rodadas aí. Uma rodada. Igualado. Na oitava rodada, o Flamengo jogou contra o Grêmio no dia 13, às 20 horas. E o Palmeiras jogou contra o Vasco às 21h30. Na nona rodada, no domingo, o Flamengo jogou às 16 horas contra o Atlético Paranaense e o Palmeiras jogou contra o Atlético Mineiro às 20h30. Na décima rodada, na quinta-feira, o Flamengo jogou às 20 horas contra o Bahia e o Palmeiras foi jogar contra o Bragantino às 21h30. Na rodada de ontem, na 11ª, o Flamengo jogou contra o Fluminense às 16 horas e o Palmeiras jogou às 18h30. E na 12ª rodada, que é quarta-feira, o Flamengo joga contra o Juventude às 20 horas e o Palmeiras joga contra o Fortaleza às 21h30. Será coincidência? Será coincidência mesmo? Será? Então, assim, a gente não tem nenhum dirigente. Acho que, se não me engano, o que está agora era o Cacau Cota. Ele pediu afastamento por causa dele vai se candidatar a vereador no estado do Rio de Janeiro. E aí ficou o Diogo Lemos. O que ele faz? Que pressão o Flamengo faz? A Leila Pereira manda e desmanda ali na CBF. Ela está brigando pelo que é dela. E ela não está errada, não. Se ela consegue, o problema é dos outros. E esse problema está sendo nosso. Até que ponto isso vai continuar? Bom, mas vamos lá. Vamos falar aí do nosso sonho podendo se tornar realidade. Isso mesmo, nação. É para comemorar e comemorar muito. O primeiro passo foi dado. Está saindo do sonho e está se tornando realidade, mas ainda não se tornou. O prefeito cumpriu com a sua palavra e saiu aí no Diário Oficial do Rio de Janeiro, a desapropriação do terreno do gasômetro. Então quer dizer que isso já é do Flamengo? Não. Irá acontecer um leilão. E o edital desse leilão deve sair agora no mês de julho. Isso mesmo. Nesse mês de julho, saindo o edital, lá vai constar quais são os requisitos que precisará ter para participar. Igual aconteceu, por exemplo, com o Maracanã, a licitação. Aí, a prefeitura e o governo vão colocar ali os requisitos. Todo mundo achando que agora no Diário Oficial teria que estar lá, construção de um estádio e tudo mais. Não, é nesse edital que vai ser solto em julho, mês que vem, que vai ter os requisitos aí que terá
que ser cumprido. Isso mesmo. O leilão vai começar com lance a partir de 146 milhões de reais. O Flamengo, isso eu trouxe no vídeo passado, o Flamengo já tem esse dinheiro. O Flamengo já esperando essa situação de comprar o terreno, o Flamengo já tem guardado aí algo em torno de 230 milhões de reais. Porém, o que vai acontecer? Vai ter a licitação. Vamos imaginar que o Flamengo vai ganhar essa licitação. Aí o terreno passa a ser do Flamengo. Só que a Caixa, que é a detentora ali do terreno, ela vai entrar na justiça. Pode o Flamengo perder o terreno? Não. O que vai acontecer? O Flamengo precisará aí, se a justiça der ganho de causa por aquele valor que a Caixa entrar e alegar que vale, o Flamengo terá que pagar a diferença. Bom, para entender mais ou menos, a Caixa pede 400 milhões de reais pelo terreno. O leilão saiu a 170 milhões de reais. O lance foi batido, fechado a 170 milhões. O Flamengo vai ser obrigado a reembolsar a Caixa. Na verdade, quem vai ter que reembolsar é a Prefeitura. Só que a Prefeitura já tem isso alinhavado com o Flamengo, que o Flamengo que vai arcar com essa diferença. Aí, o Flamengo teria que desembolsar mais 230 milhões de reais. Deu para entender? Só que, ao que tudo indica, parece que o Flamengo tem uma grande vantagem em relação a isso. E o valor que o Flamengo terá que repassar caso ganhe a licitação vai ser menor. Isso porque aquela empresa independente que fez uma avaliação do terreno, lembram aí? Como é que é o nome? Agora eu não vou lembrar. Ela avaliou que o terreno ela viu que o terreno está avaliado em 246 milhões de reais. Então o Flamengo pagaria muito menos. Então, assim, o Flamengo não vai correr risco se ganhar essa licitação, que será o edital soltado em julho. Mas vai acontecer a licitação em julho? Não. Aí vai demorar mais um cadinho. Aí vai demorar mais um pouco. Mas, ao que tudo indica, isso realmente aí o terreno será do Clube de Regatas do Flamengo. A menos que, entre outras empresas, para a construção daquilo ali. Aí agora a gente quer ver como vai ser essa licitação. É aí que está o grande tchan do negócio. Então, assim, vamos comemorar. A desapropriação tá com martelo batido, mas ainda não aconteceu. Bom, aí agora surge o seguinte: e os reforços em relação a isso? Virão ou não virão? Eu trouxe nos vídeos anteriores explicando. O Flamengo só irá se reforçar mesmo depois de passar por esse turbilhão da Copa América. Contra o Bahia já passou e contra o Fluminense já passou. Passamos ileso. Ganhamos do Bahia e ganhamos do Bahia e ganhamos do Fluminense. Falta jogar aí contra o Juventude, contra o Cruzeiro, contra o Cuiabá, contra o Atlético e contra o Fortaleza, se eu não me engano. Estou tentando achar aqui. É isso mesmo. Então, ó, Flamengo já jogou e venceu o Bahia, já jogou e venceu contra o Fluminense. Dia 26 agora enfrenta o Juventude, no dia 30 recebe o Cruzeiro, no dia 3 de julho sai para enfrentar o Atlético e no dia 6 de julho recebe o Cuiabá. Vai ser através desses jogos aí que o Flamengo vai ser como irá para o mercado de transferência. Lembrando, pode acontecer, o Marcos Braz já tinha deixado claro isso, e aí agora a gente não sabe se é já imaginando que essa situação da licitação aí poderia ocorrer, essa desapropriação, melhor dizendo, e que o Flamengo vai ter que pagar na licitação
ocorrendo, o Flamengo terá que pagar à vista. O lance é pago à vista. Não é parcelado, é à vista. Então o Flamengo pode aí tentar não ir ao mercado da maneira que for. Porém, há uma outra perspectiva, que o Flamengo, ao invés de sair para comprar os atletas, tentar o empréstimo e aí com a opção obrigatoriedade de compra. Mas lembrando, Marcos Antônio aí é o atleta que está mais próximo de poder fechar com o Flamengo. Então, nação, tá aí. É para comemorar ou ainda teremos que aguardar? Deixa aqui nos comentários. Se você é novo aqui no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, comenta, compartilhe, deixe o seu like. Conto com a sua ajuda para o crescimento do canal. Eu sei que você assiste os nossos vídeos, mas se não quer se inscrever agora, beleza. Mas comenta, compartilha e senta o dedo no like. Um dia nós seremos merecedores da sua inscrição. Para quem já é inscrito, muito obrigado por fazer parte desse sonho e projeto. Mas não deixe de comentar, compartilhar e senta o dedo no like. Nos ajuda e ajuda muito no crescimento. No mais, um beijo no coração de todos. Saudações rubro-negras.